bem-vindo ao programa Vida Viva. Estou muito grata a Deus pela oportunidade de estar aqui e muito feliz porque você está conosco todas as semanas. Hoje nós vamos começar o programa de uma forma diferente. Hoje eu gostaria de te convidar para assistir uma matéria comigo que fala sobre uma coisa muito bonita que acontece numa escola aqui na região de Santo André, aqui pertinho. Assista comigo. Todo pai gostaria que seus filhos estudassem em boas escolas, mas nem todos têm esta oportunidade. Em Santo André, no ano de 2010, o Colégio Liceu Jardim iniciou uma experiência gratificante para que esta realidade seja diferente. Este projeto nasceu da iniciativa de um empresário que, passando com os filhos pela escola e tendo os filhos bem-sucedidos nos vestibulares, os dois hoje cursam universidade pública, e, portanto, ele deixou de pagar as mensalidades e resolveu patrocinar 2 alunos carentes da escola pública. Os alunos que deram muito bem, 2 viraram 4, 4, 6, 6, 8, hoje são 8. Agora ele reuniu mais um grupo de empresários, mais alguns amigos, colegas, e decidiu bancar 35 alunos de baixa renda da escola pública. Neste último domingo, agora no dia 13, nós tivemos a prova de seleção, na verdade a primeira etapa do processo seletivo do nosso projeto social, que é para selecionar os 35 alunos que vão ser beneficiados com as bolsas de 100%. Com certeza é uma oportunidade única, de recebendo essa bolsa, conseguir estudar numa escola com a qualidade de ensino tão alta e com certeza vai me ajudar a passar nas universidades que eu quiser e em outra situação não teria as mesmas condições. Os filhos das famílias patrocinadas serão padrinhos acadêmicos dos jovens assistidos, vivenciando uma rica experiência solidária. Ao conviverem com estes estudantes, os alunos reconhecem, entre outros aspectos, o forte exemplo de superação que normalmente eles representam, ou seja, tais exemplos exercem uma influência positiva no ambiente escolar. Se não tivesse essa ajuda do colégio, esse apoio, não teria condições financeiras para estudar numa escola desse tipo. Devido ao alto nível dessa escola, a gente consegue ter um conhecimento maior, vai ter uma chance maior de passar numa universidade e de continuar uma carreira promissora. Se você investe nesses meninos, existem meninos talentosos e não é caro, e não precisamos da mão do Estado para fazer isso, é possível fazer. Toda escola poderia ter um projeto desse, toda empresa poderia pensar em apadrinhar, em patrocinar um menino, uma menina dessa. Nós estaríamos produzindo grandes engenheiros, grandes médicos, grandes psicólogos, grandes profissionais, grandes professores. Quanto se ganharia, como um todo, sobretudo na sociedade do conhecimento? Iniciativas como esta configuram um exemplo do que pode ser feito para amenizar a imensa desigualdade social existente em nosso país. Que atitude bacana, né? Isso me faz pensar num texto que está em São Mateus, capítulo 25, versículo 40. E diz assim: E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Que você se lembre que muitas vezes pequenas atitudes que nem custem dinheiro são importantes para o nosso próximo, alguém que esteja ao nosso lado, e também são de grande valor para o nosso Pai Celestial. Agora te convido a ficar comigo no momento da entrevista. Nós vamos falar sobre sexualidade e namoro na adolescência com a nossa convidada Darleide Alves. Darleide, querida, nós estamos muito felizes pela sua presença, por você ter aceito o nosso convite para estar conosco aqui no Vida Viva. Eu é que agradeço, muito obrigada, feliz da vida de estar com vocês. Deixa eu contar para vocês algumas coisinhas sobre a Darleide. Ela é produtora, apresentadora, palestrante e também é escritora agora. A gente vai falar daqui um pouquinho sobre o livro que ela escreveu. Mas agora eu quero contar para vocês sobre o programa de TV, os programas de TV que ela apresenta. Ela apresenta um programa que chama Consultório de Família, que vai ao ar pela TV Novo Tempo e fala sobre relacionamentos. E um outro programa que fala sobre sexualidade, que se chama Sem Tabus e também vai ao ar pela Rede Novo Tempo. Bom, agora vamos começar a conversar. Darleide, fala para mim, qual é o propósito do namoro? Nós estamos falando então sobre adolescentes hoje.
qual seria o propósito do namoro na adolescência e juventude? Especialmente no período da adolescência, não é o período mais seguro para se iniciar o namoro. Se nós falarmos a respeito de namoro como tempo de conhecimento, como tempo de desenvolvimento de uma relação, com o objetivo de chegar a um momento de dar continuidade a essa relação de modo mais maduro, pensando num casamento, pensando num relacionamento mais profundo, mais sério, ver isso se desenvolvendo na adolescência gera alguns tipos de riscos, né? É o tempo da imaturidade, é o tempo das descobertas, é o tempo do amadurecimento em outras áreas da vida, e em que se gastar energia com um relacionamento, com um namoro nesse período, há que se ter alguns cuidados especiais. Existe uma idade, então, já que você falou os adolescentes, não seria tão adequado. Quando que eu, como pai, deveria permitir ou como eu devo proceder aí como pai? Toda família tem o que nós chamamos de acordos em família. Quando esses acordos não existem, essa família tende a ter que administrar situações de improviso. Então surge aquele pai que diz, não deixo você namorar agora, sendo que aquele filho ou aquela filha não foi avisada antes. Então os combinados de família são muito importantes. É preciso antes ter uma conversa, colocar os filhos de maneira que saibam o que os pais pensam a respeito de namoro, de casamento, de relacionamento de modo geral. E isso é ser alguma coisa que flua naturalmente. Por que namorar nesse período da adolescência não é tão seguro? Pelas questões que eu citei, um tempo de desenvolvimento requer maturidade. Aí quando você me diz assim, Darleide, mas tem uma idade? Então, há famílias que têm acordos referentes à idade, né? Que nem sempre funcionam. Mas é muito complicado falar de idade, porque as pessoas têm níveis de maturidade, há tempos diferentes na vida das pessoas, e a gente não pode fechar num tempo cronológico. Mas eu diria que, de modo geral, esse tempo não é o tempo da adolescência. Se tem um período em que não devíamos entrar, e eu estou dizendo alguma coisa que alguém do outro lado pode pensar assim, em que mundo ela vive, em que planeta ela habita, né? Que falar de namoro hoje para adolescentes e dizer para eles que não é o tempo adequado, parece alguma coisa de extraterrestre. Não, é alguma coisa que a gente precisa ainda pontuar, ser um pouco mais seguro com essa informação. A adolescência não é um tempo maduro, bom e suficientemente construtivo, produtivo no período da adolescência. Agora, me diga, eu comecei a rir enquanto você falava, porque eu me lembrei de uma pessoinha que eu conheço que tinha quase 15 anos e queria começar a namorar e falou assim, muito argumentativa, assim, falou para os pais, se vocês não me deixarem namorar, eu vou namorar escondido. É melhor vocês me deixarem namorar aqui em casa, porque pelo menos estou debaixo da vista de vocês. E aí, o que eu faço? Eu tinha 14 para 15 anos, você acredita? Aí é que entra uma questão também fundamental. Eu não posso falar de namoro de adolescente, ou qualquer coisa que se refira a uma adolescente sem incluir família, sem trazer família para essa história. E os adolescentes, eles põem os pais, eles põem a família em situações de confronto, em situações em que promove inclusive o crescimento. E quando isso não acontece, os conflitos ficam por si só destrutivos e incoerentes com uma realidade de uma família que quer paz, mas não sabe dialogar, por exemplo. Então essa filha, essa menina ou esse menino confronta os seus pais, dizendo um argumento como estes. Se não liberar, eu vou namorar escondido. Opa, se essa menina confronta os seus pais, dizendo que vai namorar escondido, então essa família, ela tem agora uma necessidade de rever, inclusive, como ela vai lidar com essa dinâmica, chamar essa filha, inclusive, para a realidade de que tem autoridade, tem regras, que tem combinados naquela casa e que ela está infringindo. Mas quando ela diz isso, talvez não existisse um combinado prévio. Talvez ela não tivesse entendido que aquela família trabalha numa certa dinâmica. E se essa família agora se defronta, se é confrontada com um questionamento desse, com um argumento desses, ela deveria então agora contra-argumentar. Né? Contra-argumentar nesse diálogo. Olha, filha, as questões são estas, por isto e por aquilo mais, nós cremos que não é o tempo, e se você começa a namorar escondido, vai haver sequelas, vai haver consequências. Você está disposta? Então você continua esse diálogo com a criança, adolescente, né? Adolescente. Porque ela vai trazer desafios como este mesmo. Tá tudo certo. A adolescente está no seu desenvolvimento, seu crescimento, e ela quer mais ser atendida. Agora, cabe aos pais saber atender essa necessidade no tempo de agora. E tem uma coisa que eu gostaria de falar, que é muito popular nesse tempo. Nesse tempo, na verdade, já tem um tempo. A questão do ficar.
Como é que fica? Porque a gente vê muito essa questão do, então tá bom, eu não vou namorar, mas não é por isso que eu não vou dar os meus beijinhos por aí. Quero ficar. Como é que você vê essa situação, Darleide? Mas aí já pode não precisa falar só dos adolescentes, pode falar na juventude e dos solteiros de modo geral. É que assim, nós somos já parte de uma experiência de uma geração que aprendeu a lidar com os descartáveis, principalmente os mais novos. Eles nasceram no período de uso das coisas descartáveis. Então, prato, copo, talheres, e isso não é de um tempo muito de antigamente, é mais de agora. Tudo se não funciona, até os seus smartphones, se não deu, joga fora. Então, assim, a gente troca. 2 anos a gente quer trocar. E a gente transfere roupa, quando você fala de moda, você tem a moda rápida, e amanhã na loja não tem mais aquelas mesmas peças, a maquiagem, a estação, tudo muda, enfim. Então, nós estamos acostumados com essas mudanças muito rápidas e nós transferimos de alguma maneira isso para os relacionamentos. E se isso já era uma coisa de antes dos nossos pais, da paquera, do flerte, isso de alguma maneira existia, uma conquista, mas não com a intensidade de agora, de eu ficar com você, de eu beijar você, de eu ter você para mim e logo mais foi só por hoje e tá tudo certo. Isso é que é o grave das questões, a gente transferir das coisas para as pessoas, coisas que são descartáveis, eu transfiro essas mesmas ideias para as pessoas e eu as descarto. E isso é de um modo tão rápido que as pessoas já não sentem mais que tem prejuízos emocionais nisso. As pessoas já olham para isso como algo natural, principalmente os jovens, os adolescentes e os mais velhos também já acabaram admitindo isso como uma prática comum, o que não é, Mariana, o que não pode ser, porque as pessoas deixam um pouco de si e isso é verdade em todo relacionamento pelo qual ela passa. Ela constrói uma história, ela deixa uma marca. E quando aquele menino pensa que é só um beijo, quando aquela menina pensa que é só um ficar, de beijar, de dar um amasso, como eles falam, eles pensam que é só aquela sensação do momento. E não é, inclusive já há estudos que mostram quanto a emoção, as emoções, o psíquico da gente fica comprometido quando nós somos levianos nos relacionamentos. É disso que as famílias precisam falar com os filhos. Mais do que dizer não pode namorar com 15 anos, não pode namorar com 16, não pode. Se a gente fica só no não pode, a gente não contra-argumenta, a gente não conversa sobre isso, então a gente não tem como lidar com uma questão que está aí e já funcionando, numa dinâmica que funciona, porém provocando sequelas, deixando sequelas de imaturidade, de sofrimento em muitos adolescentes e jovens de modo geral. Então quer dizer que o jovem que deseja viver cada dia mais semelhante a Jesus não deveria ficar. Se eu entendesse que o outro tem parte com Deus, se o outro é propriedade exclusiva de Deus, se eu entendesse que Deus habita no outro, eu teria muito cuidado em entrar na vida dela. Eu teria muito cuidado em entrar na vida dela, seja rapidamente ou para demorar. Eu teria cuidado de entrar e sair com cautela. Afinal de contas, ela é propriedade exclusiva de Deus. A questão é que nós estamos sendo ensinados de que as pessoas não pertencem a ninguém, que elas nem sobre si mesmas têm autonomia e que elas são coisas com vida ambulante e eu posso usá-las e descartá-las na hora que eu entender. Mas se eu entendesse que as pessoas deveriam carregar no sorriso, na alma, nos olhos, a placa propriedade exclusiva de Deus, nós teríamos mais cuidado. Você acha que isso pode trazer algum tipo de sequela também espiritual? Pode atrapalhar a espiritualidade, esse hábito de descartável, de relacionamentos descartáveis? Sim, todas as vezes que nós somos afetados, agredidos, na nossa condição de ser humano, que carrega sensibilidade, emoções, sentimentos, que tem o desejo de amar e também ser amado, de ser cuidado, de ser preservado em seus sentimentos mais, mais, eu não diria inocente, mais pueril, sabe? Que a gente, ao longo da vida, precisa preservar como se fosse uma pérola que não pode se perder. A gente, de certa forma, diretamente atinge a vida espiritual também. Por que nós vemos muitos jovens desiludidos, frustrados, desencantados com a vida e até com o amor? Olham para as pessoas e acham que elas não são capazes de amar. Olham para si mesmas e dizem, eu não sei amar, então eu vou usar as pessoas. Isso não se diz em palavras, isso se experimenta, isso se sente nos consultórios com tantos jovens frustrados, tristes, infelizes, fazendo uso dos mais diferentes fugas
porque estão fugindo da sua realidade, de ser amado e de amar de verdade. E isso faz falta. E a vida espiritual fica comprometida. Sabe o que eu fico pensando? A gente se acostuma com essa coisa de eu, hora que preciso, vou lá, me relaciono, mato a minha vontade imediata e vou embora. E às vezes eu penso que às vezes a gente quer se relacionar com Deus da mesma forma. Exato. Eu vou preciso de você agora, meu Deus, eu preciso dessa prova, eu tenho um problema assim de saúde, consegui da minha bênção, eu fico com Deus. E não é o que ele propõe, ele quer um relacionamento duradouro, ele compara a nossa relação com um casamento, né? Então, olha, você que deseja se assemelhar, um jovem, uma jovem que deseja ser mais semelhante a Jesus, pensa nisso. Pensa se realmente é o plano de Deus para você. Você está assistindo o programa Vida Viva e hoje nós estamos com a Darleide. E vou falar um pouquinho agora, rapidinho, sobre o livro dela, Amor e Cura. Na verdade, eu vou pedir que ela fale algumas palavrinhas sobre o livro. Me conta aí um pouquinho. Pois é, a proposta desse livro, inclusive, é falar sobre amor, que repercute na vida como um todo. O amor de Deus, é o amor mais puro, o amor mais forte, o amor mais presente e incondicional. O único amor que é incondicional. Mas quando nós não temos ideia de que esse amor é incondicional, nós olhamos para o amor de Deus como sendo mais um destes amores que nos frustram, que nos abandonam e que nos descartam. Mas quando nós entendemos que o amor de Deus, ele é forte, consistente e ele não muda de acordo com o meu humor e nem com o humor do próprio Deus, eu tenho segurança para viver as minhas quedas e as minhas lutas, o meu levantar e o meu sentar e o meu deitar de maneira contundente. E o que te motivou a escrever o livro, Darleide? É que as pessoas me trazem muitas necessidades e elas me dizem assim, Darleide, eu creio em Deus, eu amo a Deus, mas nada muda na minha vida. Então, quando eu escolhi o tema amor e cura, é que quando eu creio nesse amor que é verdadeiro, que é forte, que é poderoso e incondicional, ele inclusive tem o poder de curar traumas, medos, sabe, sentimentos negativos, frustrações, porque eu me sinto preenchida, eu tenho a experiência de ser preenchida por um amor que sobrepõe-se a todos os outros tipos de amores. E a quem está nos assistindo que quiser adquirir o seu livro, como é que faz? Pode visitar o site autorias.com, autorias.com. Então, por favor, autorias.com. Darleide, agora continuando. Vamos supor então que nós já atravessamos essa fase da adolescência, já temos idade, maturidade para namorar e começamos a nos empreender no namoro e eu desejo ter um namoro que seja cristão, um namoro em que as duas partes se mantenham puras. Fala pra mim como que lidar com a situação nesse mundo em que existe muita pressão sexual para que se faça sexo antes do casamento. Como é que eu, jovem, que desejo viver mais semelhante a Jesus, que quero me manter puro, devo proceder? Em tudo na vida, em todas as áreas e referente a todos os assuntos, o que a gente precisa ter na vida é propósito. Você precisa saber o que você quer. Se você define o que quer, fica mais fácil você trabalhar na direção de manter o seu propósito e de alcançar o seu propósito. Muitas vezes os jovens estão desprovidos de propósitos. Eles estão os jovens e os adultos também. Nós estamos vivendo num tempo em que prioridade é ter dinheiro, prioridade é alcançar o sucesso, prioridade é aparecer. São prioridades equivocadas. Mas se no namoro eu tenho a prioridade de me preservar puro para um casamento, que me dê consistência num relacionamento que seja duradouro do ponto de vista do meu propósito. Eu quero um relacionamento duradouro. Você foge dos perigos, você foge dos momentos de tentação, você foge de ficar sozinho no escuro assistindo um filminho ou beijando muito, abraçando muito, agarrando muito, porque não dá para você visitar muito perigo e fazer de conta que o perigo é um cachorrinho que você pode dizer, fica quietinho, neném. Não, ele avança e morde, ele é poderoso, ele é forte e a gente não pode brincar, porque homem e mulher juntos desperta sensações gostosas, desperta desejos bons, a atração sexual existe, ela é bonita, ela é de Deus, mas ela tem propósito, é para um tempo após o casamento, que é o tempo que Deus determinou que é para ser o lugar de maior benefício para o sexo. Fora, tem benefício de sensação, mas não tem benefício de aprofundamento da relação. Então, para quem tem propósito, precisa pensar nessas questões de maneira muito presente. Vale a pena lembrar que ainda essa fase da adolescência e juventude coincide com o momento em que os hormônios estão em maior ebulição, né? Estão fervilhando. Então, realmente é a hora que a gente tem que
Tentar evitar situações de perigo, né? Não tem como ser diferente. Se você gosta de alguém, se você tem saúde, se você tem o seu psíquico, sabe, trabalhando, funcionando, o desejo sexual, ele é natural. Mas você quer ter um namoro santificado, um namoro santo, como a gente diz, um namoro puro, como a gente chama, em que se preserva da vida sexual antes do compromisso do casamento, você não pode promover situações em que você se exponha a esse risco de se entregar. E assim, gente, depois que você começa a se envolver sexualmente, a razão, ela entra em segundo plano, ela entra em stand-by. Chega um ponto que não tem volta. Não tem como voltar, não, Darlede, mas eu seguro a onda. Não segura, você não tem como. Então namorar onde tem mais pessoas, namorar entre amigos, na sala de casa, sabe, com os pais passando ali a colar, nada de ficar no quarto junto, nada de ficar em situação de risco, porque você pode cair e depois não dá para voltar atrás. Agora, imagine que tem pessoas nos assistindo que talvez já tenham atravessado essa barreira, mas estão nos assistindo e gostariam de uma segunda oportunidade. Que dicas você daria para essas pessoas que, de repente, já tem um namoro que, de repente, ultrapassa os limites que são considerados mais sadios e querem viver diferente? É uma questão de decisão e de reafirmar um propósito ou de entrar num propósito novo. É uma questão de recomeçar. E aí tem gente assim, mas Darlede, eu perdi minha virgindade, como é que eu vou recomeçar? Você não vai ter a sua virgindade de volta fisicamente. Porém, você vai ter uma pureza espiritual, uma pureza mental e uma disposição nova para tentar um outro tipo de relacionamento, numa tentativa de um estilo de vida que promova relacionamentos mais seguros, mais fortes, mais consistentes e não somente de sensações. É prazeroso, é gostoso, vida sexual é boa, só que ela não é a causa principal de um relacionamento forte. São outras questões que no tempo de namoro não podem ser desprezadas. Boa conversa, diálogo, se entregar como pessoa, tirar as máscaras, tornar-se amigo. A gente precisa ser amigo da pessoa com quem a gente namora. Sexo é para depois. Tá. E tem mais uma coisa que a gente não pode encerrar essa parte sem falar. Como é que a gente consegue escolher o companheiro ideal? Porque a gente vê aí uma oferta imensa. Como é que a gente consegue saber quem é o menino ou a menina, o rapaz adequado para que eu namore e, de repente, até venha porque a gente namora, claro, pensando em casar. Como é que a gente faz essa escolha? Pois é, por isso que não pode fazer uma escolha na adolescência, porque na adolescência ela não tem muitos parâmetros para escolher alguém que lhe traga benefícios de crescimento. É mais sensação, é mais, carinho, é mais afeto nesse primeiro momento. Para uma relação mais consistente, você precisa ter alguém do teu lado que te construa, então que te traga respostas e te faça mais maduro, te faça crescer, te ampare, te dê segurança. Como que você procura? Primeiro você precisa ser a pessoa ideal para alguém. Primeiro você precisa ser alguém que consiga avaliar como outra pessoa lhe traria a condição de te fazer mais maduro, mais coerente, mais seguro. Eu acho que essas três questões são fundamentais. E vale a pena lembrar que aquilo que a gente não consegue ver, a gente pode contar com o nosso Criador que pode nos orientar, né? Sempre os pais podem ajudar, mas o nosso Criador também pode nos ajudar, né? Com certeza. Família, quando a família é boa, ela ajuda bastante na escolha, ela dá parâmetro. Esse filho, essa filha vai olhar para alguém que ela quer escolher com referências nos seus pais. As questões se desenvolvem quando nós não temos família como referência. Mas escolha um casal que seja uma referência. Exato. Pense em pessoas que sejam referência. E outra questão, a busca em Deus. A Bíblia nos dá ferramentas para escolher pessoas. É honesta, trabalhadora, é confiável, é bondosa, generosa. A Bíblia nos ensina. E eu gostaria agora, Darlede, que você deixasse uma mensagem especial para quem nos está assistindo. Claro. Eu deixo a seguinte mensagem para você. Quer de verdade conhecer o propósito de Deus para sua vida? Estude a Bíblia, leia a Bíblia. Há muita gente desprezando esse livro, mas ele é sagrado e ele é daqueles que orientam da norte à tua existência. Para relacionamento, qualquer outra área da vida, confie. Darlede, como a gente fica feliz por ter a sua presença aqui. Obrigada. Esperamos que você volte mais vezes, viu? Muito obrigada. E a você que ficou conosco durante a entrevista e nos assiste todas as semanas, o nosso muito obrigado. Nós agradecemos porque você participa com a gente e gostaria de fazer o convite que continue escrevendo para o nosso e-mail, assistindo e curtindo a nossa página nas redes sociais, vendo os programas que você perdeu, mas eu quero te deixar um pedido, que não fique só
assistir, desligar a televisão e ir embora. Que as realidades que a gente fala aqui possam ser verdade na sua vida também. Que você possa aplicar, você jovem, você adolescente, que ouviu o que a gente falou aqui, sente o desejo de mudar alguma coisa, sente que talvez seja mesmo o Espírito Santo falando com você, que provavelmente é o Espírito Santo falando com você, que você atenda esse desejo e possa viver melhor. E nós gostaríamos de te oferecer um presente, o livro Viva com Esperança. A gente fala sempre aqui que a questão da qualidade de vida que nós desejamos que seja real na sua vida, escreva para nós e nós vamos mandar esse presente para você. Temas como esse que nós discutimos no programa Vida Viva são apresentados aqui na Igreja Adventista de São Caetano todos os sábados. E eu gostaria de convidar você para que esteja conosco em um deles. Venha nos visitar, vai ser realmente um prazer ter a sua presença. Fique agora com uma mensagem especial, toda preparada para você. Obrigado, Mariana. Obrigado, Darleide. Creio que uma das causas da precipitação é a ansiedade. E você sabe que o jovem, ele é precipitado e às vezes toma atitudes que contrariam a vida humana. E você sabe também que a ansiedade faz mal para a vida. Quem é ansioso ou ansiosa surta, tem problemas emocionais, problemas físicos. E o que fazer quando nós estamos ansiosos? O que fazer quando nós estamos vivendo com ansiedade em nossa vida? O que a palavra de Deus nos diz a respeito de ansiedade? Eu desejo ler um texto que está em Mateus capítulo 6. E desse texto de Mateus capítulo 6, quero ler 2 versículos bíblicos, que está no versículo 25 e o versículo 33. Nesse texto, Jesus está condenando a ansiedade, mas não somente condena a ansiedade, mas Jesus também dá a receita para vencermos a ansiedade da vida. Nós leremos então o verso 25 de Mateus 6. A palavra do Senhor nos diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Versículo 33 nos diz o seguinte: Buscai em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Veja que texto maravilhoso. Observe que Jesus está falando a respeito da ansiedade e como a ansiedade não vale a pena para a nossa vida. Jesus está mencionando que a ansiedade causa tolice em nosso ser, que a ansiedade traz um mal-estar para as nossas emoções. Eu tenho perguntado em assembleias, em cultos, em visitas, em conversa com amigos a respeito desse texto bíblico. E as pessoas me dizem o seguinte: pastor, esse texto é maravilhoso, palavras românticas, entretanto, isto é irreal para os dias de hoje. E por que é irreal para os dias de hoje? Eu pergunto para eles. E eles dizem o seguinte: irreal porque não funciona assim. O mercado não funciona assim. A vida não funciona assim. Nós vivemos em estresse. O mundo é competitivo. E isto faz parte da vida humana nesta terra. Entretanto, esse texto nos traz lições especiais para a nossa vida. Jesus está dizendo que se você deseja vencer a ansiedade, você precisa colocar o reino de Deus na sua vida. Então, em vez de você ser ansioso, em vez de você acreditar somente nas suas emoções, na maneira como você vê a vida, em criar expectativas, em somatizar problemas, coloque o reino de Deus na sua vida. O texto nos diz, o versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e depois todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Normalmente nós somos ansiosos por aquilo que queremos acrescentar à nossa vida. Entretanto, querido, se você colocar o reino de Deus na sua vida, você terá vencido a ansiedade, porque você acreditará no poder de Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Um grande abraço e até a próxima.